Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre estados emocionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tristeza, né? É um assunto muito sério, considero muito importante. A gente acaba tendo todas essas dores, essas dificuldades. O que é tristeza, né? E até onde? Eu chamei a Márcia hoje, porque ela é uma profissional muito competente, além de ser uma mulher de Deus. E aí, tudo bem? Olá, tudo Ainda e bem que eu tô você? falando. Ainda bem que ao vivo a gente fala bem, não fala mal, né? Pois é, né? Tô brincando. Tudo bem? Você tá bem? Eu tô, graças a Deus, tudo em ordem. Eu tava te apresentando, falando que Você? além de você ser uma pessoa que eu considero muito competente, eu sei que também você tem uma pessoa que tem temor de Deus em todos os sentidos, né? Que eu acho que isso é uma das coisas importantes da nossa vida, quando a gente, né, teme ao Senhor e a gente tem o princípio de sabedoria, né? E eu Amém. tava falando que esse tema eu te chamei porque eu gosto muito de te ouvir falar. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu gosto muito de ouvir falar sobre depressão. Mas muitas vezes as pessoas confundem a depressão com tristeza, com estado de tristeza, né? Eu Uhum. já vi muitas pessoas que, às vezes, por causa de uma situação muito difícil, a morte de alguém que a gente ama, a perda de um emprego, uma dificuldade de terminar um relacionamento, ou um momento como esse, às vezes, de dificuldade financeira, a pessoa entra num processo de tristeza, né? Ela Sim. tá triste porque ela não tá conseguindo entender o que está acontecendo com ela, ou para onde ela vai, ou como que ela vai fazer para sair daquilo. E às vezes a nossa confiança em Deus é e não é também, né? Porque às vezes a gente confia, mas Uhum. às vezes a gente tem que ser honesto que a gente confia mais ou menos, porque a gente gostaria de fazer com a nossa mão, né? Mas é uma coisa a gente ter tristezas do dia a dia, a gente estava diferenciando muito isso essa semana, né? O que Sim, que é, por exemplo, você ter um momento de medo e você estar num estado de medo, né? E aí exato. você vai lá numa síndrome de pânico, você vai numa enfermidade. Então, hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre você diferenciar uma tristeza, que é um momento que você é um ser humano normal. E tem dias que eu também não tô bem, tem dia que você também não tá bem, né? Eu Sim. acho que essa coisa da gente respeitar o momento da gente, mas quando que a gente começa a perceber índices, Márcia, de que tá passando um pouquinho do limite, tipo, ó, você tá começando a ter um processo depressivo, você tá começando a ter um processo de enfermidade emocional e às vezes até física, né? Uhum. Porque você tá deixando. Que reação que você pode perceber nisso? E aonde também você pode talvez tentar reverter. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você trata muitos casos, né? E essa distinção Uhum. para você não é que é perfeita, porque cada ser humano é um, mas tem Sim. uma base mínima de diferenças que a gente pode atribuir para as pessoas entenderem, né? Uhum. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada, né? Isso que é Imagina. sempre bom a gente estar aqui juntas e estar falando realmente do que é o nosso sentimento, de como até a palavra de Deus nos direciona para isso. Acho que a gente tem uma parte que é técnica, né? E tem uma parte que é espiritual. Sim. Eu gosto de colocar a tristeza, primeiro assim, a gente tem um preconceito com a tristeza, né? A gente fala assim, a gente tem na cabeça que não pode ficar triste. É Então, ficou verdade. triste, tá errado, ficou triste, tá mal. Eu recomendo muito para as pessoas assistirem, você deve ter visto, né? Quem tem criança viu mais, o Divertidamente, né? O É, filminho, a animação, chegou a ver? Então, assim, vi. lá ele mostra a tristeza e a alegria tá o tempo todo tentando tirar a tristeza da mesa de controle. A tristeza encosta em alguma coisa, a alegria fala: sai daí, você tá deixando ela triste. Né? E aí desenrola o filme inteiro para mostrar que a tristeza tinha um papel primordial. Porque a Tá. tristeza tem um papel primordial. Como emoção primária, ela faz parte do nosso processo de amadurecimento. Se Tá. você pensar, os momentos que você mais amadureceu na vida não foram os Sem momentos dúvida. alegres, Sem foram os dúvida. Concordo. perrengues. É Foi. na hora que você Aprendeu passa mais. é a hora que você passa a dificuldade, é a hora que você testa os seus limites, é a hora que não acontece a sua própria fé. A hora que Deus fala não, é que você descobre se você estava crendo em Deus ou se você estava querendo que ele fizesse o que você pediu. Tá. Então, a relação com as pessoas que você ama, a hora que te dá um belo de um não, é que você vê se você está lá porque você ama, porque você é amado ou porque você tem interesse. Sim. Então, a Verdade. tristeza, ela tem um papel de amadurecimento muito sério. Ela tem um Uhum. papel na nossa vida. E ela faz parte do normal e do natural do nosso mecanismo, sempre quando eu encontrar Uhum. situações que a justifiquem.
Então, Tá. assim, eu tenho uma tristeza, porque eu tô passando um momento específico e ele é justificado, né? Eu olho a minha tristeza, a minha dor, o meu sentimento, ele tá proporcional àquilo que eu tô vivendo? Então, por exemplo, a gente fala, vamos pegar um luto, né? E luto pode ser a morte de alguém, luto pode ser o fim de um Tá. casamento, luto pode ser o fim de um emprego muito bom. Sim. A gente fala que um luto sério, pesado, ele pode durar até um ano. Por quê? Tá. Porque um Tá. ano passam todas as datas importantes. Tá. Então, a pessoa falar que ela perdeu alguém e que por um ano ela está triste em função desse luto, não é depressão. É Tá. luto, Tá. né? É diferente Perfeito. quando eu começo a ter uma tristeza que ela é muito acima da média do episódio. Então, qualquer coisinha me deixa de cama. Ou Tá. eu tô muito tempo, quer dizer, existe um sintoma consistente de tristeza, não precisa nem acontecer nada. Eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Então eu começo a ficar triste sem encontrar uma causa raiz que justifique isso. Já não é porque eu perdi o emprego. Tá. Eu tô triste porque eu tô triste, não tem motivo, eu tenho vontade de dormir, eu tô cansada, meu corpo não reage. E aí eu posso estar realmente com sintomas de depressão. Aí a coisa mudou de figura. Eu tô doente. Mas eu acho que tem tido muita banalização da doença. É isso que me preocupa um pouco. Quando a gente fala de tristeza, qualquer tristeza virou depressão. Não, eu tô triste. Tá. Tá. Entendi. Tá? E até porque eu acho que assim, eu não sei, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. No meu ponto de vista, a tristeza, toda a situação difícil, e eu considero, às vezes, toda a tristeza vem de uma situação que você não gostaria de ter passado, é claro. Você não ficou triste porque você acha legal ficar, né? Isso seria até uma hipocrisia. Mas assim, fiquei chateada por uma situação com meu pai, com minha mãe, meu marido, uma situação às vezes de morte, foi como você falou, até de trava de uma questão profissional. Ou eu fiz todo um plano e ele foi frustrado. E nós estamos num momento de planos que mudaram, né? Todos. Eu falo que assim, eu falo que abril, maio, junho são 3 meses, falei que a gente está na metade do caminho ainda, né? Que são 90 dias que os planos mudaram, que os planos estão tendo que ser adaptados e que a gente está tendo que ter muita maturidade e também estamos tendo que ter muita sabedoria para isso. Mas, por exemplo, esses dias uma pessoa me perguntou, você se pegou triste em alguns momentos da quarentena? Eu falei, sim. Por quê? Porque a minha vida mudou, como a de todo mundo. Ah, mas eu não. Mas por quê? Porque às vezes eu me pego no tumulto, vou dar um exemplo meu, às vezes eu me pego no tumulto das crianças sem a sensação de hoje. Hoje foi muito gozado. Vou mandar uma foto para você. Eu tinha que fazer a festa dos dois da escola no mesmo horário. Eu pus um tablet de um lado com a festa do Joel. Um tablet do outro lado com a festa do Rafa. Eu falei pra Joyce, falei, tira uma foto da pessoa com 2 festas ao mesmo tempo. Imagina os tablets todos falando, aquele... não dava pra pôr fone, porque né, se você ficar na festa... E a festa foi muito interessante, porque tinha que jogar bingo com eles. Era para brincar. Então era o bingo de um, bingo do outro. Hoje eu falei, Senhor, eu glorifico a Deus pela minha versatilidade e praticidade, porque quem não é prática tá chorando, né? E aí, mas eu fico pensando sobre a tristeza e eu aprendi, e isso eu quero que você fale um pouco, sobre essa questão do processo, né, Márcia? Porque, por exemplo, vamos supor que morreu alguém que eu amo muito, né? A gente passa meio que por várias reações antes da gente conseguir amadurecer naquele assunto, não é verdade? Porque, por exemplo, eu me pego tendo situações na minha vida que por exemplo, teve o dia de eu chorar, teve o dia de eu desabafar, teve o dia de eu orar, teve o dia de eu estar mais quieta, teve o dia de eu reagir. E aí depois eu fui, claro que eu acho que quem tem Deus isso é 1 milhão de vezes mais fácil, buscando força e buscando palavra e buscando as motivações corretas. Então, o que eu sinto que as pessoas acham que muitas vezes é depressão é porque ela ainda está num processo, né? E eu não sei se a nossa reação muda, às vezes, porque, por exemplo, ontem eu estava conversando um pouquinho com a Miriam, de um dia para o outro a situação muda, às vezes você sente, né? E às vezes até o dia que você se sente bem, você não tem que se culpar por isso também, né? Porque eu conheço pessoas que se culpam, porque um dia ela sorriu, né? E aí eu acho que esse processo às vezes não é completo e a gente pensa que é depressão. O que você acha a respeito? Veja, eu acho que assim, você falou de algumas coisas aí que são diferentes, né? Por exemplo, o momento atual. Você falou assim, a gente está numa situação complicada porque os nossos planos não se confirmaram, né? Sim. É tristeza ou é frustração? Então. Porque às vezes eu posso estar frustrada. Eu fiz um monte de plano e aí o meu plano dançou. Não saiu no meu dia. E saiu do meu controle, que é uma coisa que a gente não gosta.
Eu né? detesto Eu aumentar. planejei, assim, às vezes a tristeza é aquela coisa até um pouco mimada. Eu Tá, queria assim e não aconteceu assim. Eu fiz o plano desse jeito e não rolou. tá, Então, essa frustração, ela pode me levar para uma tristeza ou ela pode me levar para uma reação. Eu tá, estava esperando fazer isso, eu me frustrei porque meu plano não deu certo, porque o cenário mudou, mas eu posso ler rapidamente esse cenário e tá, reagir em relação ao cenário novo, ou eu posso acuar. Que tá, aí é onde eu posso entrar na tristeza e dependendo do tempo que isso vai levando e que eu vou cozinhando essa história dentro de mim sem provocar uma reação, eu posso entrar numa depressão. tá, Lembrando que a depressão, ela pode ter raízes, né? O sintoma é muito parecido, mas a tá, causa, ela pode ser diferente. Então, por exemplo, eu posso ter uma depressão ou sintomas depressivos de fundo químico. O que tá, é o fundo químico? Eu posso ter deficiências orgânicas de vitamina ou de ferro ou de alguns hormônios que trazem uma série de sintomas depressivos. E aí tá, não é nenhuma questão de eu querer reagir ao cenário. Eu não tá, consigo reagir ao cenário porque fisicamente eu não estou bem para fazer isso. Então você imagina, vamos pegar algumas deficiências aí de hormônio, de ferro que são fortes. Se tá, ela está pesada, a gente realmente tem dificuldade de reagir. Então, eu estou fazendo o meu plano, eu estou operando, imagina que se eu fosse uma máquina, eu já estou operando ali no máximo que eu consigo para fazer o plano do jeito que eu estou esperando. Quando tá, muda o cenário e eu não estou forte, eu estou com essas deficiências físicas, é tá, uma energia extra que eu precisaria para perceber o cenário, para refazer o plano. Então, isso pode certo, me dar uma desmontada. E tá. aí entra um quadro depressivo, né? Que Então, na precisa ser realidade, pode ser combatido. também físico, então. Isso é Pode ser muito real. físico, pode ser Tá, físico. Então, eu posso ter, em função de um problema que eu vivi e não tratei. Então, por exemplo, eu posso ter uma dor, uma tristeza, um luto, uma frustração que não foi tratada. E aí tá, aquilo vai ganhando uma perspectiva que chega uma hora que ela sai do meu controle e realmente eu deprimo, eu entro num quadro clínico de depressão. Por quê? Porque eu não encontrei recurso emocional para lidar com aquilo. Mas tá, eu também posso não estar reagindo a isso. Alguém pôs o hipotiroidismo, também pode dar sintoma. Então, tá, assim, tem algumas coisas que são físicas que não permitem que eu reaja. Por isso que é importante checar todos os pontos. tá, Né? Se a tá. gente pensar do lado espiritual, porque assim, infelizmente a gente passou por muito tempo de igreja, né? E Uhum. religiosamente, você fala, assim, deprimiu, tá com qualquer sintoma de depressão, é demônio, expulsa o demônio que passa. É, Então, isso assim, também é verdade, pode né? ter uma entrada espiritual, pode, mas pode não ser, né? Tá. Pode ter dificuldade. Alguém está perguntando se a menopausa pode gerar esse sintoma. Pode, a menopausa tem Ó, muita oscilação hormonal. Então, sim. se eu tiver em baixa hormonal por muito tempo e eu não tratar, e eu não ajustar o meu estilo de vida, eu posso começar a ter sintoma depressivo. E aí, se a gente pensar, por exemplo, uma alimentação que não é adequada, não é balanceada. Eu estava falando outro dia do sedentarismo, né? Da gente não se Sim. exercitar, porque o exercício estimula Libera toda a hormônio. liberação de hormônio de humor. Então, a gente tem uma série de coisas que, se a gente pensar no padrão de vida ali do Éden, né? Que Deus colocou, que é eu me Sim, alimentar sim. naturalmente, que é eu me exercitar para viver, Ou, eu e teria como? um corpo equilibrado, Sim, né? sim. Assim, E isso teoricamente, ajuda o emocional. isso Tá, ajuda. Por quê? Porque isso dá força para o corpo, para que o cérebro trabalhe na rotação correta, para que eu tá. reaja a problemas. Olha que Porque se sério, né? você pensar, eu reagir à crise, eu reagir à pandemia, eu reagir à minha vida profissional, familiar, sentimental, o que for, nada mais é do que o meu cérebro fazer esse processo de maneira adequada para que eu Uhum, provoque as reações. Então, quando eu não tenho a condição física de reagir, eu uhum. acabo produzindo outros problemas. É, mas você está falando aí um negócio que é muito sério. Eu observo, vou dar um exemplo próximo, né? O Pedro, por exemplo, é uma pessoa que tem uma atividade física muito regular. Eu acho ele muito disciplinado. Aliás, ele é uma pessoa que é irritante. Então, ele voltou agora para atividade física e tudo mais. E é impressionante de ver como dá mesmo um pique. Como ele, né, ele tem uma boa alimentação, sempre Moda. teve.
Mas assim, como ele realmente tem um pique diferente, até ele não percebe tanto, porque é ele mesmo, né? Mas assim, quem tá de fora, que tá convivendo junto, melhora o sorriso, melhora a disposição, melhora eu sinto uma melhora nele, assim. Eu sinto ele cansado e mais desgastado rapidamente quando ele não faz exercício físico ou não se alimenta direito. Uhum. E eu sinto ele com um pique maior quando ele realmente faz exercício físico e se alimenta melhor. Então, você vê que tem uma reação. Agora, falando Sim. de reações emocionais, o que do teu ponto de vista são dicas? Eu não posso falar que é um diagnóstico fechado, porque eu acho que caso a caso é muito delicado falar de diagnóstico fechado. Mas, por exemplo, vamos supor que eu vivi ou um luto, ou uma situação de desemprego que eu não estava esperando e aquilo, de repente, teve um efeito dentro de mim, até que eu não esperava. Porque às vezes a pessoa também tem um sentimento. Já aconteceu situações comigo que a minha reação foi de tristeza, ou de angústia, ou de ansiedade, mas eu não esperava que fosse ser assim. Tipo, eu não imaginava que a minha reação ia ser tão séria, ou que eu ia passar 2, 3 dias que não estava legal. Eu achei que eu ia reagir mais rápido, digamos assim. O que você daria de dicas para que as pessoas façam no dia a dia, que elas possam tentar reagir à tristeza? Para evitar, claro que a gente não estou dizendo que elas vão evitar, mas que elas possam tentar evitar processos depressivos. Porque também se a gente larga, né, Márcia, a gente chega lá, né? Então, se eu largar também, eu não... Então, o que você acha que são reações importantes, por exemplo? Você falou uma reação que é básica. Se alimente melhor e tente fazer exercício físico. Isso é uma dica prática para você tentar reagir, né? Mesmo que você fale não para você e contrarie a si mesmo, porque, né? Agora, o que você acha que mais a gente pode dar de dica para a pessoa evitar uma depressão? Veja, eu acho uma coisa importante a pessoa saber pedir ajuda, né? Tá. O falar, o processar aquilo que está acontecendo lá dentro é uma coisa que ajuda muito. Porque é interessante isso que você está dizendo, né? Às vezes, eu não sabia que eu teria essa reação. Por quê? Porque aquilo é novo, às vezes, na minha vida. Porque eu nunca passei daquela forma, mas disparou algum gatilho. Foi o que eu te falei situações... lembra que eu falei do meu parto, quando eu tive o parto, lembra? Pra mim eu me sentia ridícula, mas eu estava sentindo. Então, isso é uma coisa. Se você quiser uma dica, isso é um sentimento importante. Não tem sentimento ridículo em termos de sentimento e emoção. A gente não pode ter vergonha de estar se sentindo assim. Uma pessoa me procurou e falou assim: poxa, eu tô com vergonha porque isso aqui é muito pequeno. Tem pessoas que têm problemas muito maiores que os meus. Não tem problema grande ou problema pequeno. Às vezes aquela pessoa que está passando um problemão, na nossa opinião, ela tem estrutura para aguentar aquilo e vai aguentar melhor do que eu vou aguentar um probleminha. Foi exatamente assim que eu me senti, porque no meu caso eu já aguentei problemas gigantescos, enormes, e realmente ter um filho era uma realização e não um problema. Então, na minha cabeça, era um absurdo, tipo, você tá ficando louca, né? E você falou uma dica muito importante aí, quando eu resolvi falar sobre isso e perceber que era uma verdade que estava acontecendo e não ficar negando, né? Não ficar negando, tipo, vamos conversar então sobre isso, e vamos orar sobre isso, e vamos buscar ajuda sobre... Eu percebi que eu comecei a ficar melhor. Até ficar curada. Mas assim, nos primeiros 15, 20 dias os primeiros 30 dias, que foi um estado que provavelmente iria acontecer se eu não tivesse buscado ajuda. Por isso que eu te falei de dar dicas. Entendeu? E é muito difícil saber o que vai acontecer, né? Como eu vou reagir? Como eu vou tratar? É normal ou não é? Depende. Então, falar sobre isso, procurar ajuda, às vezes, com quem você tem mais confiança, com quem você é mais próximo, e até profissional, se for o caso. Eu acho que a gente tem muito preconceito com o profissional quando o assunto é psicológico ou psiquiátrico, né? Se eu olhar para você e falar assim, você está com dor de estômago, você vai procurar o gastro? Você vai procurar o gastro numa boa e vai tomar remédio. Mas quando você tá com depressão, com pânico, fala, não vou, porque não, imagina procurar médico para isso. Vão achar que eu sou louca. Vão falar que eu tô endemoniado, vão trazer algumas coisas que assim, fala, pera, é uma doença como outra qualquer. Então, se for doença, se chegar à conclusão que isso está perdurando, que os fatos não justificam esse sentimento que está fora da medida, tem que sair, tem que procurar ajuda médica, sim. Né? Então, assim, já que a gente já vê o povo aí aparecendo, né? Então, assim, é importante a gente saiu da medida, a gente tem que procurar ajuda médica. A gente tem que tratar. Então, eu tenho questões que são tratáveis. Às vezes, só de eu falar, às vezes eu vou descobrir onde é que está
o pontinho ali, né? Por exemplo, o que que significa? Por que que eu tive esse medo todo, ou esse trauma todo, ou quando eu estou vivendo uma grande realização que é ser mãe? Depende, tem um monte de pergunta para fazer em cima disso, né? O que que significa ser mãe? O que que significa ser responsável por alguém? Às vezes é uma coisa que você nem imaginaria, mas foi um gatilho. Então, falar, às vezes o outro não vai nem te falar nada. Você já teve aquela conversa que você fala, olha para a pessoa e fala, nossa, você me ajudou tanto. Porque, na verdade, só de você falar, você processa sozinho. Tem gente que vai resolver aí. Tem gente que vai precisar de uma conversa mais profunda. Tem gente que vai precisar de uma ajuda, né, do ponto de vista aí, emocional, espiritual. E outros vão precisar ir para uma ajuda profissional. Porque se a gente não tratar, não falar e ficar envergonhado, o que que eu faço? É como se eu fosse colocando realmente alguma coisa embaixo do tapete. E isso vai formar um montinho ali que eu vou tropeçar em algum momento. O nosso inconsciente muitas vezes funciona assim. A gente vai guardando a ponto de, às vezes, não lembrar. E aquilo começa a ser um disparador que nos leva para uma situação de dor. Então, tudo aquilo que eu não tratar, em algum momento volta. Não, isso que você está falando para mim é fundamental, acredito 100%. Acho que as pessoas precisam entender isso. A gente falou de 5 dicas aqui muito interessantes, ó. É você cuidar do físico com atividade de alimentação, você enfrentar, você buscar, né? Buscar ajuda, né? Você colocou aqui. E você também não ignorar sentimentos. Estou dando um repeat de coisas que a gente falou. Então, ó, se você não ignora sentimentos, se você enfrenta situações... Uma das coisas que eu acho importante sobre enfrentar, e aí eu posso falar de um depoimento meu em relação a esse tempo, que foi muito sério pra mim, porque eu me sentia realmente ridícula, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, sou uma pessoa com muita coisa pra fazer, e sou uma pessoa que sempre ajudei pessoas. Naquele momento específico, quando eu comecei a buscar o porquê dessa situação, e eu lembro que um dia eu orei falando exatamente o que eu tô te falando, Deus falou assim pra mim, então, exatamente é isso que você tá sendo confrontada. Aí eu falei, não tô entendendo, Deus. Ele falou, ó, você era muito ativa lá fora e agora você tá ativa aqui dentro e não consegue entender por quê. Você fazia muita coisa, agora você tem uma coisa pra fazer, só que te leva 24 horas, né? Você estava em milhões de lugares, agora você está em um, né? Eu falo que eu fui treinada lá para esse tempo aqui, que eu tô tranquila. Você tirou de toda a zona de conforto, né? A gente está acostumado com conforto. E aí, às vezes, o que a gente entende por conforto, por certo, por normal, deixa de ser de uma hora para outra. E é tão louco que teve mais uma coisa que Deus me falou. Você odeia a rotina. E com bebê... Tem mais rotina que bebê, não tem como, né? Porque é aquela coisa da mamar... Aquele negócio de 2 horas depois da de mamar, eu assim, ou com o Rafa tive umas reações muito mais leves, porque aí já tinha tido a experiência. Mas aí, o que eu comecei a fazer sobre essa questão que você falou de respeitar? Eu comecei a falar sobre isso. Né? Comecei a pedir ajuda no sentido, ó, eu me lembro que isso não durou muito, mas durou uns 30 dias, né? Naqueles 30 dias que durou, teve dias que eu percebi que eu ia ficar sozinha, que não ia ser bom pra mim, eu chamava alguém, não tinha problema com isso. E tem um componente hormonal aí também, né? No pós-parto, aí você também, a mulher sofre uma oscilação hormonal muito grande. Então, que junta tudo isso que você está falando e mais o hormônio fora do lugar. Até ele estabilizar, muitas mulheres experienciam essa depressão pós-parto. Às vezes mais longa, às vezes mais curtinha, mas em função do hormônio, né? A Cacau tá falando aqui do burnout, que acho que é legal a gente falar assim, que começa com uma tristeza muito grande, né? Com uma tristeza muito fora do normal. O burnout, às vezes, essa tristeza, muitas vezes, é o teu corpo dando sinal de que você passou da medida. Né? Então, também tem o seguinte, a gente vive uma vida hoje muito ativa e, às vezes, exageradamente ativa, onde a gente não respeita os próprios limites. Sejam os limites físicos ou sejam os limites emocionais. Porque, assim, não adianta. Eu às vezes falo assim, tô cansada, não sei do que, fiquei sentada o dia inteiro no computador. Sim. Então, pera um pouco. A minha cabeça está trabalhando. Pra você ter uma ideia, né? Eu estava lendo ontem, o nosso cérebro diz que consome 25% das calorias que a gente ingere.
Olha Meu só, pai. 25%. Meu acho que é 35, viu? Aí você pode ingerir mais, não adianta dar argumento antes, pode parar a Tô brincando. palhaçada. A desculpa dela. Né? Então, assim, por quê? Porque ele está trabalhando. Então, quando eu estou produzindo, trabalhando, pensando, quer dizer, eu estou gastando energia o tempo inteiro. Então, olha como é sério. Se eu estresso só esse órgão, só o meu cérebro, que é o principal órgão de controle, eu posso muitas vezes não estar me dando conta do que ele é capaz naquele momento. E junte-se a isso, eu estou trabalhando demais, junte-se a isso uma situação emocional e um físico mal cuidado. Então, o burnout, ele é um resultado. Ele vem uma tristeza profunda porque o corpo, de alguma forma, começa a te sinalizar que alguma coisa não está bem. Ou seja, você está me usando da forma errada. Né? Então, a gente precisa ter essa noção também de se perceber. Tá batendo uma... Poxa, eu tô ficando triste todo dia no horário tal. O que isso quer dizer? É a hora que eu vou fazer o quê? Que tipo de atividade eu tô para começar a fazer? Que tipo de pessoa eu tô para encontrar? Que tipo de relação eu tô? Que quando eu vou encontrar eu fico triste. Sim, Como olha, a gente olha faz que coisa interessante. tudo muito no automático, às vezes a gente não para se perguntar o que é que está fazendo, se isso está sendo produtivo ou agressivo. Se isso está sendo acolhedor ou se isso está sendo um estímulo que é aversivo para mim, que é dolorido. Então, algumas coisas a gente precisa dar limite, sim, para a gente e para o planeta. Eu preciso entender por que é aversivo, se é uma coisa, de novo, que não se justifica, tem a ver, de repente, lá com a minha infância, falar, opa, isso aqui já não devia ser mais aversivo, eu preciso tratar isso em mim. Mas tem coisas que elas são aversivas mesmo, e eu preciso pôr limite para que isso não me invada, para que isso não me agrida, para que isso não me adoeça. Então isso é bem muito sério. Tudo, gente, assim, é tudo muito sério. Sabe por quê? Ó, eu aprendi muito nos últimos anos da minha vida sobre me perceber, né? Sobre essa questão de, por exemplo, ó, hoje eu vou dar uma parada, mas assim, não me sentir tão cobra. Eu sou uma pessoa que me cobro demais. Todo ser humano que se cobra demais, ele vai ter uma tendência a enfermidades emocionais. Então, eu aprendi assim, me cobrar, mas também a respeitar que eu posso errar. Eu acho que as pessoas precisam aprender a respeitar até que elas podem errar, né? E uma vez errando, consertar. O que eu falo sempre que é o seguinte, ó, tanto faz o medo, tanto faz a tristeza, tanto faz a angústia, tanto faz os erros, contanto que você tenha reações, porque eu vou ter medo, eu vou ter tristeza, eu vou ter angústias, eu vou ter processos naturais de ansiedade que tem um começo, que também não é para desenvolver uma síndrome, mas se tudo que eu tiver de pouquinho, vamos supor, no comecinho, ou ainda controlável, eu souber pedir ajuda, eu souber orar, eu souber, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Como você falou uma coisa super forte, não ignora, né? Vai trabalhando dentro de você, por quê? O que aconteceu, aonde eu posso melhorar. E aí eu saio um pouco do que a Cacau está colocando aí desse perfeccionismo, eu sei porque eu passei por isso. E aí eu vou para uma linha, amanhã vai ser um novo dia, a tua tendência a ter uma depressão é muito menor, eu acho, porque eu acho que começa por um respeito de si mesmo, né? Mas não um respeito do qual eu vou ser passivo e não vou procurar melhorar, né? Claro. Então, assim, vamos errar hoje, tudo bem, mas amanhã o que a gente pode fazer para acertar, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? E a gente vai devagar, porque eu acho que uma das coisas mais sérias do ser humano é a falta de respeito com si mesmo, né? E Deus nos respeitou. Se você parar para pensar, ele fala, eu estou à porta e bato. Se você quiser que você vai abrir, eu vou sentar e eu vou entrar e não vou te invadir. Ou seja, se nem Deus está falando que vai te invadir, por que não a gente respeitar um pouquinho e pedir ajuda para ele e para o próximo, né? E é aquele balanço diário, né, Vispa? Que assim, é você conseguir fazer o teu balanço. Sim. Se eu tô me respeitando, se eu tô seguindo as medidas, se eu tô agindo tudo, se eu tô fazendo tudo que eu posso, porque às vezes eu posso estar frustrada, mas eu não fiz tudo que eu posso, né? Então a gente precisa entender, né? Estão perguntando aqui se a sobrecarga, a decepção pode ultrapassar a tristeza e virar depressão. Veja, pode ser uma raiz, né? A depressão é uma tristeza desmedida. Se a gente pensar, né? A tristeza natural, de acordo com o episódio. Agora, se eu tô... E outra coisa é, se eu ponho foco, uma coisa eu falei, eu tenho motivos para estar triste. Ok.
Só que Tá. se eu só enxergo os motivos para estar triste, o meu filtro também não tá certo. Sim, sim, Tem alguma sim, coisa sim. aí, porque acontece Tá coisa faltando todo dia. Para eu equilíbrio. estar triste, para eu estar feliz. Agora, se eu só olho para o que me dá motivo para estar triste, eu não consigo ver um motivo para entender que uma coisa é boa, eu estou o tempo inteiro, então, puxando essa informação. Então, o que está acontecendo comigo que eu não consigo enxergar? Eu só consigo enxergar a sobrecarga, eu não consigo enxergar o prazer. Eu só consigo enxergar a decepção, eu não consigo enxergar o que fazem de bom por mim, Tá, né? É onde eu ponho o freio e a medida, enquanto eu estou saudável, para eu tratar o meu estado de saúde. É o balanço que eu faço todo dia para eu não chegar um dia e me perceber doente. tá, Porque também tem isso. Às vezes a gente se tá, percebe doente porque a gente ficou muito tempo sem se olhar, tá. É né? verdade. Então, assim, tem coisas que você não olha da noite pro dia e fala, nossa, gente, envelheci. Não, a gente envelhece todo dia um pouquinho. A É, gente por isso tem que eu que acho que se perceber. essas reflexões nossas, por isso que eu sou sempre a favor. Eu falo de reorganizar nesse sentido, porque eu acho que emocional, familiar, financeiro, espiritual, tudo quando você está numa constância de autoanálise, você vai lá. Isso aqui tá bom, vamos continuar, vamos mais. Isso aqui tá ruim, vamos recuar. Isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá legal. Então, quando essa questão que você falou da desperceber, eu acho que é fundamental, porque aí nessa autoanálise que não, às vezes as pessoas querem se analisar uma vez por ano. Ah, de ano em ano eu faço um planejamento. Dia Então, 31 de eu planejo, dezembro, né? né? Ah, não, vou me analisar todo dia 30. Não dá certo. Todo domingo também não dá certo. A autoanálise é diária, é do que aconteceu no dia, né? Ontem, na live lá com a Patrícia, ela falou assim: como que a senhora começou orando? Sentando na sala e falando, Deus, hoje foi um dia que aconteceu isso de manhã. Quando de manhã aconteceu isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Olha, à tarde. Aí ela falou assim: nossa, mas então você fala só sobre o seu dia? Eu falo só, porque Deus é relacionamento, ele não é um lugar para me ficar pedindo, ele não é lugar, não é um muro para pôr pedido, né? Na Uhum. realidade, Deus é um relacionamento. Então, quando eu vou conversando, eu sou bem assim nas minhas orações, quando eu vou conversando com Deus ao longo das coisas que aconteceram no dia, primeiro que eu faço uma terapia, porque eu estou trabalhando ali, eu já vou Escolheu o resolvendo, melhor, hein? né? Exatamente, eu já vou meio que fazendo a terapia. Segundo, que não tem como você não criando o hábito de orar, porque me faz falta falar naquele dia sobre os assuntos do dia e eles não passam Uhum. batidos, né? Eu acho que essa é uma dica muito legal. Não passe batido. Agora, às vezes você passou batido por coisa de 20 anos atrás. E Sim. aí, óbvio, num momento X da sua vida, como a Márcia falou, aquilo apareceu porque não foi tratado. E aí dá para tratar, Márcia, no teu conceito, qualquer hora, qualquer tempo, qualquer Dá coisa? pra, eu acho que dá para tratar sempre. É uma questão de você estar Tá, disposto. Às vezes você vai precisar de um apoio maior, em alguns momentos, inclusive, de um apoio químico, de um remédio. tá, tá, Tá? tá. Pode ser que precise, mas dá para tratar. Eu acho que nunca, sempre que você percebe que alguma coisa está errada, o ponto é esse: como é que eu trato? Isso que Tá. você está falando do estilo, eu gosto muito da história de Neemias, né? Porque Neemias Sim. começa falando assim: recebi notícia triste dos meus irmãos sobre a minha cidade. E aí ele fala assim: aí eu sentei e chorei. É assim Gente, é mesmo. A verdade, minha eu oração recebi é notícia assim. e sentei e chorei. E aí, na sequência, ele fala: depois eu orei e jejuei. Tá. Depois eu fui diante do rei, depois eu peguei a carta e fui lá reconstruir. Então ele dá o passo a passo. Posso sentar e Uhum, chorar? Posso sentar e chorar. Só que às uhum. vezes é isso, eu tô sentada, eu posso estar sentada chorando há 20 anos pelo mesmo problema, e eu nunca Tá, fiz um plano para lidar com ele. Então eu tá. tô mal, tô arrastando, tô depressiva, mas não fiz nada para mudar aquilo. Ou eu posso me dar conta hoje que eu tô vivendo uma dor que tem uma raiz há 20 anos atrás, que eu já tinha até esquecido. Tá. Às vezes você conversa com gente que fala assim, eu falo, o que você lembra de criança? E a pessoa me diz, eu não lembro nada. Até os 15 É. anos eu não lembro nada. Eu posso ter traumas aí. Sim, E sim. pode ter raízes que precisam ser lembradas, processadas, perdoadas, né? Quando a gente fala, pega o teu problema e põe ele diante do Senhor, põe o sangue de Cristo sobre ele, é porque às vezes eu vou precisar de ajuda para perdoar, para rever aquela situação. Eu sempre, quando a pessoa identifica a raiz, eu gosto de dizer assim para ela, olha para isso do ponto de vista de onde você está hoje. Porque às vezes Tá, a gente fica muito triste, muito deprimido por uma situação. Imagina, sei lá, a pessoa foi vítima de espancamento quando ela era criança. tá, Então tá bom, tá. é duro, é difícil, é difícil. Mas se ela passar a vida olhando para isso como criança, ela vai ser sempre espancada, porque a criança não pode se defender, Sim, né? sim. Agora o adulto pode se defender.
O Sim. adulto pode segurar o agressor, o adulto pode E tem que perdoar o enxergar agressor. também e tem que enxergar que também, de certa forma, venceu, porque chegou até aqui, né? E aí, quando eu Passou. enxergo do ponto de vista maduro, eu vou conseguindo enfrentar, né? Só que Eu vou muitas vezes eu vou conseguir. ter que passar essa tristeza sabendo que eu posso enfrentar, sabendo que hoje eu não passaria de novo, sabendo que se eu ver alguém naquela situação, hoje eu tenho condição de ir lá e defender. Então, Sim, o que eu faço? Eu me torno mais forte. Por quê? Porque de onde eu estou hoje, eu consigo olhar para aquela dor como alguém que já venceu aquela dor. E não tá. como alguém que cresceu fisicamente, mas continua vivendo aquela dor. Sem Porque dúvida. senão fica uma dor lá no pano de fundo que está sempre espetando. Então, essa é a dor Tá. constante, a tristeza constante, o medo constante. Por quê? Porque no emocional eu continuo vivendo aquela dor todo dia, ela não foi resolvida. O Tá. agressor nem tá aí, às vezes morreu. É Tem verdade, gente é que verdade. passou coisas de infância que às vezes quem fez não tá mais na vida. Às vezes foi um professor, às vezes foi um pai, às vezes foi um vizinho. Sei lá, a pessoa passou alguma coisa que a dor que ela viveu, o agressor não tá mais aí. Mas ela continua carregando a falta de perdão, ela continua carregando a dor, ela continua carregando a mágoa e isso a deixa triste. Então, percebe? Quando ela olha para a vida dela, ela fala: eu não tenho motivo para estar triste. Ela não tem, mas ela Tá. carrega um passado que ela traz todo dia. Com Porque ela não certeza. perdoou ou porque ela não conseguiu entender o que aconteceu com ela ali atrás. Então, é Não, muito muito bom. importante ter essa consciência de raízes para que eu consiga trabalhar isso. Para que eu consiga, às vezes, perdoar. Se a gente Tá. pensar, né? Eu gosto daquela figura, acho que é Mateus 18, que fala que aquele que não perdoa fica na mão do atormentador, né? Sim, sim. Tem gente Sim. que lê esse ficar na mão do atormentador muito espiritual, falar ficar na mão dos demônios. Eu não Tá. vejo. Para mim, não existe nada mais atormentador do que um pensamento ou uma lembrança que te acompanha todo dia. Ah, Se Deus me todo dia livre, eu pior coisa. acordar e lembrar de alguém que me magoou, isso é um atormentador. Então, quando eu Sim. perdoo essa pessoa que me feriu, eu não estou fazendo um favor para ela, eu estou fazendo um favor para mim. Tá. Por Sim. quê? Porque ao Esse é o perdoar, ponto, eu né? a esqueço. E ao esquecê-la, eu consigo deixá-la ir. Porque Sim. senão eu trago o meu agressor comigo todo dia e lembro dele todo dia de manhã. Isso E é como muito é que eu sério que você vivo um tá. dia legal se eu não fizer isso? Não, isso que você está falando é muito legal, porque assim, as pessoas precisam entender que perdão é ação e decisão e não é sentimento. Se a gente não entender isso, muitas vezes a gente não perdoa. E eu vou declarando, eu falo muitas vezes para as pessoas, eu não consigo perdoar. Vai declarando que você perdoa até o dia que você não sentir mais. Porque você está se Uhum. liberando e quem está se liberando é você, né? A gente estourou no tempo aqui, mas a semana que vem eu quero ver com você se a gente consegue falar um pouquinho sobre as raízes. O que é Tá. isso? Bom. Eu quero propor para as pessoas que a Posso semana que vem. responder só uma última aqui, Bis? Porque Pode. se tem gente que gosta de se sentir triste, eu acho que não tem gente que gosta, mas eu acho que tem gente que está acostumada. E Tá, aí é o que você estava falando de zona de conforto. Eu já estou tá. tão habituada a me sentir triste que eu já não sei mais como me sentir alegre. E tem Sim, gente que pode se sentir culpada de se sentir alegre. Tem alguma culpa aí que isso eu quando eu já me vi sinto muito. feliz, eu me sinto mal. Eu não tenho direito a ser feliz, porque tem alguma coisa lá atrás que me diz que eu não tenho esse direito. Tem alguma rejeição, tem alguma dor que me faz que eu não tenho esse direito. Então é importante eu olhar para isso e falar, tá bom, se eu tô acostumada a me sentir triste, se esse é o meu lugar de conforto, eu preciso entender Tá. por que eu parei aí, porque eu preciso encontrar um caminho para sair dele. Não acho que é uma questão de gostar, é uma questão de estar confortável. Nós muitas vezes estamos confortáveis em lugares que a gente não gosta. Exatamente. E é muito legal, porque assim, que eu quero colocar semana que vem, até a Fati vai entrar na segunda-feira, porque a gente não conseguiu falar quarta direito, tinha o curso de casais, mas eu quero falar um pouquinho sobre todo esse trâmite, raiva na segunda, sobre ódio, quando se tornou ódio, porque a coisa já pegou um pouco, ficou mais pesada. Quando eu tô tornando amargura, ressentimento, né? A mágoa, a amargura e o ressentimento e a amargura, quer dizer. E depois também um pouquinho do processo de frustração, porque são todas coisas. Por que eu quero falar desses temas a semana que vem? Porque eu acho que conforme a gente vai pontuando algumas coisas desses temas, que vai de raiva até frustrações, a Uhum. gente começa a trazer à existência coisas que eu preciso ser liberto, e a existência coisas que eu preciso enfrentar.
Porque, querendo ou não, você ouvindo algumas situações sobre esses temas, você começa, puxa, isso aconteceu assim, foi mesmo. Olha, isso aconteceu assim, foi mesmo, essa é a forma de enfrentar. Então, o que a gente vai falar um pouquinho semana que vem é quais são essas questões, um pouco desse interior, com raiva, com tristeza, com amargura, com frustrações, coisas todas normais para o ser humano, todas normais, que todos nós passamos, mas como é que a gente pode estar reagindo, né? Uhum. Vamos reagir então? Então vamos falar que aconteceu mesmo, que entristeceu mesmo, que foi ruim mesmo e que agora eu vou enfrentar. Porque eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande que não vou conseguir falar hoje, mas semana que a gente fala, que é quando se torna uma desculpa, né? Uhum. E isso me preocupa demais, você sabe que eu sou muito prática. Tem hora que a gente precisa ser prático com a gente, senão a gente fica na desculpa mesmo, né? E Deus, ele não é sentimento, ele é espírito, ele nos deu sentimento e ele também nos deu razão. Então, para a gente equilibrar e aí ser dominado pelo espírito. E aí, às vezes, eu vejo muita gente na razão ou só no sentimento. Não dá para ser só um nem outro, tem que trazer para equilíbrio. Tem equilíbrio, né? Deus traz para equilíbrio. Então, Márcia, eu queria te agradecer demais. Se você quiser falar alguma coisa para a gente finalizar. Não, acho que eu quero agradecer, acho que são temas muito importantes, né? Eu tava brincando com a Fati, eu falei, pô, Fati, tem uma falando de amor, outra falando de alegria, pra nós ficou a raiva e aí a tristeza, né? Eu tava brincando. É que a Fati tem cara de brava, eu falei, vamos falar de raiva, ela dá risada. A questão é essa, assim, acho que são temas muito importantes, mas assim, acho que a gente tem que procurar fazer esses temas serem leves. Né? Sim, a gente não pode ser refém deles. Então, se a gente se sujeitar, a gente vira vítima deles. Sim. Então, uma coisa importante, assim, não deixa nenhum sentimento ser maior do que aquilo que você acredita que é o que tem de melhor em você, que é amor, que é capacidade de avançar. Então, vamos sair das dores, né? Tá. Um passo de cada vez. Às vezes não vai ser tudo de um dia para o outro. Às vezes a depressão piora porque a pessoa fica frustrada porque ela não melhora de uma vez. Então, calma. Você não chegou aí de um dia para o outro. Quem está vivendo isso não chegou do nada. Entra no processo. Tá um pouquinho melhor que ontem. Ou valoriza tá pior, isso. mas conseguiu descobrir o motivo. Já Maravilha. É lucro. Então, vamos um pouquinho por vez. Acho que qualquer doença, qualquer questão que é emocional, as coisas são processuais. A gente está muito acostumado a buscar as coisas de uma hora para outra. Tem que ser já. Não é já, é processo. Né? Então, o processo, alguém está falando que a gente tem memória. É verdade, memória é uma coisa que a gente não vai esquecer as dores. A gente só tem que aprender a lidar com elas, a ser maior do que elas. A gente tem que aprender a ser forte, a gente tem que aprender que a vida é processual, ela vai acontecer um passo por vez. Senão a gente vai se frustrar. Não, com certeza absoluta. E eu acho que esse é um ponto muito importante dessa finalização. Vamos mesmo andar um passo por vez. Eu falei um pouco aqui do meu processo para que as pessoas também entendam que a gente passa por isso. Né? E que a gente também, se você perguntar, a gente semana que vem pode falar mais, mas a Márcia também já enfrentou muitas situações. Então, são situações das quais a gente enfrenta também. E a gente também precisa vencer. Então, lembre-se, você é normal. Lembre-se, você pode vencer todas as coisas. Lembre-se, sempre tem um processo para você. E sempre tem uma forma de enfrentar, né? Se vocês estão perguntando se está gravado, tá? Fica no Story 24 horas e depois está no YouTube do Amanda Baldoni lá, dá para você subir e assistir. A gente está deixando lá no YouTube, porque muita gente só pode ver em outro horário, né? Mas lembra disso. Eu sou normal e sempre tem uma forma de enfrentar. E é esse o nosso objetivo. Quando eu falo que é uma palavra que eu amo, porque foi Deus que me deu. E quando eu falo de reorganizar, para mim é isso. Sempre dá para reorganizar. Organiza uma vez, mas reorganizar, eu reorganizo várias, né? Então eu vou reorganizar muitas vezes. O que precisar. Se é família, se é sentimento, se é irracional, se é profissional... Sempre dá para reorganizar, sempre dá para encontrar saída, porque isso é Deus, isso é futuro, né? Então, que as pessoas fica com isso no teu coração. Dá sim, enfrenta sim, e nada tá acabado porque você não teve um momento bom, e nada tá acabado porque você teve uma depressão. Dá para seguir em frente, e a gente pode, aos pouquinhos, ajudando nisso, né? Márcia, eu queria te agradecer, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo, super produtivo, e que as pessoas possam ficar com a nossa experiência, um pouquinho.